E aí, galerinha, tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí, você que está estudando para as guardas municipais, principalmente Parnamirim, Cabo de Santo Agostinho, que saiu edital agora há pouco, essa é a hora para você revisar. Revisão de direito processual penal, beleza? Tranquilo? Só me lembrei uma coisa, né? Guarda de Cabo de Santo Agostinho. Não cai processo penal, não. Eita, que loucura aqui. Mas Parnamirim cai. Guarda Parnamirim cai. Caiu também em Petrolina, né? Mas Cabo de Santo Agostinho não vai cair. Vai cair a chamada lei extravagante, né? Mas aí não vai cair. Apesar que a lei Maria da Penha, né? Alguns dizem que está ligada a direito processual penal. Outros dizem que é uma lei multidisciplinar, outras dizem que é uma lei de direito penal. Então, se a gente fosse por uma das correntes, a Lei Maria da Penha é de direito processual penal. Muito bem, mas não importa. Direito processual penal é uma disciplina que cai em vários concursos, né? É uma disciplina que vai cair em qualquer concurso daqueles órgãos de segurança pública, estão lá previstos no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Emanuel Tadeu, eu sou professor de Direito Processual Penal aqui da plataforma Estou Preparado. Primeira questão, inquérito policial. Inquérito policial, mano? Claro, a gente já começa com inquérito, por quê? Porque é uma questão recorrente, não é? Em qualquer concurso que se preze, né? Quando se trata de segurança pública, tem que cair uma questão de inquérito policial. E o que eu tenho que saber de inquérito policial? Primeiro, inquérito policial não é processo. Inquérito policial é procedimento administrativo. Sim, mas por que eu tenho que saber isso? Você tem que saber isso pelo seguinte, porque quando eu digo que inquérito não é processo e sim um procedimento administrativo, eu estou indicando que no inquérito policial não vai existir o contraditório e a ampla defesa, beleza? Também, uma das características do inquérito policial temos que estudar. Quais são as características? Entre elas, o inquérito policial ele é escrito, tá? Ele é escrito. O inquérito policial ele não é obrigatório. Como assim, Emanuel? Ele não é obrigatório. Ora, ele não é obrigatório a seguir a denúncia, né? Ele não é obrigatório a seguir a ação penal. Eu posso ter uma ação penal sem o inquérito policial, tá certo? Então, ele é escrito, não é obrigatório. É uma das suas características. Outro ponto do inquérito policial que a gente precisa saber, prazo. Regra geral do prazo. Indivíduo preso, prazo de conclusão, 10 dias. Indivíduo solto, prazo de conclusão, 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30 dias. Existe outro prazo? Existe. Mas, como existem outras características que a gente não vai tratar por conta do nosso tempo. Então, só uma regra geral, não é, sobre o inquérito para a gente fazer essa questão. Sim, mais uma coisa, o inquérito policial, o presidente do inquérito é o delegado de polícia. Então, muito mais coisas sobre inquérito, pessoal, tem, mas não dá tempo, porque o tempo aqui é curto e a gente só tem que ser mais objetivo para fazer essa questão. Apenas eu dei algumas pinceladas no inquérito para a gente responder essa questão aqui, tá? Então vamos lá. Inquérito policial é um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo membro do Ministério Público, desde que, neste último caso, tenha sido este o órgão responsável pela investigação errada. Por quê, meus amigos? Porque eu disse a vocês, quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. O Ministério Público ele pode realizar uma investigação criminal, como outros órgãos, né? Então, a investigação criminal não é privativa da Polícia Judiciária. Qual é a Polícia Judiciária? Polícia Civil e Polícia Federal. Então, a investigação criminal
pode ser feito por outros órgãos. Exemplo, o Congresso Nacional, quando faz a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, o Ministério Público quando investiga. Agora, o inquérito policial, quem preside é o delegado. E investigação criminal, outros órgãos podem realizar. Letra A, errado. Letra B. Acompanhar a denúncia ou queixa. Denúncia, ação penal pública, queixa, ação penal privada, sempre que servir de base a uma ou outra. Então, veja, o inquérito policial não é obrigatório, ele é dispensável, tá? Inquérito policial, ele é dispensável. Mas pode acompanhar tanto a denúncia como a queixa quando servir de base para a ação penal pública ou para a ação penal privada. Tá certo? C. Que apresentar vício contaminará eventual ação penal subsequente proposta com base nos elementos por ele colhidos. Errada, a letra C está errada. Por quê? Se no inquérito policial não existe contraditório nem ampla defesa, qualquer vício no inquérito não vai contaminar a ação. Tá? Por quê? Até porque o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, as provas ilícitas não podem estar no processo. No inquérito policial, se no inquérito policial elas existirem, não vai contaminar as provas lá no processo. Por quê? Porque no inquérito policial não existe contraditório nem ampla defesa. Tá certo? Então, possíveis vícios no inquérito não contaminam qualquer processo. Letra D. Gera, quando arquivado, preclusão absoluta, não sendo possível o início de ação penal, ainda que tenha por fundamento a existência de novas provas. Opa, errada também. Pelo seguinte, o inquérito policial foi arquivado, né? O Ministério Público solicitou o arquivamento e o juiz arquivou. Mas não gera preclusão absoluta. Por quê? Diante de novas provas que possam esclarecer o crime, né? Novas provas que possam dar outro ramo, né? Outro caminho àquele crime que está no processo, então pode haver uma reabertura do inquérito policial, mas só diante de novas provas que possam modificar substancialmente o processo. Letra E. É um procedimento escrito. Certo. É um procedimento escrito, dispensável, oficial, oficioso, né? Sigiloso. Tudo isso é o inquérito. Todas essas características. É um procedimento escrito, obrigatório e preparatório da ação penal. Ele não é obrigatório, ele é dispensável. O inquérito policial ele não é obrigatório, ele é dispensável. Tá? Então, primeira questão sobre inquérito policial, letra B. E aí, galerinha, questão de número 2 de processo penal. Vamos trabalhar agora ação penal. Questão que geralmente também cai em provas, né? Emanuel, o que eu preciso saber sobre a ação penal? Primeiro ponto, que essa ação penal, ela classifica-se em duas espécies. A ação penal pode ser pública, e essa ação penal pública subclassifica-se em ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. E a ação penal privada? A ação penal privada subclassifica-se em ação penal privada exclusiva, personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então, visto isso, eu ainda tenho que fazer um comparativo, ou melhor dizendo, resolver o que é condicionada e incondicionada, ou seja, quais são as suas diferenças. Então, na ação penal pública condicionada,
exige-se condições de procedibilidade. Que condições de procedibilidade são essas, Emanuel? São representação da vítima e requisição do ministro da Justiça. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Ministério Público, apesar de ser titular da ação penal pública, ele só poderá fazer a denúncia após a representação da vítima ou após a requisição do ministro da Justiça. Que não ocorre na ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público tem a notícia do crimes, a notícia crimes ou a notícia criminal e já pode entrar com ação penal, tá certo? Então, diante disso, vamos aí ver o que nos traz essa questão. No que diz respeito à ação penal, marca a alternativa incorreta. Cadê? Correta não, alternativa correta. Letra A. As ações penais públicas condicionadas dependem do ofendido nos casos de representação e do ministro da Justiça nos casos de requisição. Certíssimo, acabei de dizer, né? A representação da vítima e a requisição do Ministério da Justiça são condições de procedibilidade da ação penal. Apesar do Ministério Público ser o titular, mas ele só pode entrar com essa ação penal após a representação ou a requisição. Letra A, correta a questão. A ação penal, letra B, a ação penal pública poderá ser proposta pelo Ministério Público, certo? Por advogado público ou particular. Olha o erro aí. A ação penal pública, ela é privativa do Ministério Público. É ele o titular e mais ninguém. C. Apenas a ação penal pública incondicionada poderá ser proposta pelo Ministério Público. Errado. Tanto a ação penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada. Letra D. A ação de iniciativa privada se diferencia da ação pública no que tange ao direito de agir, uma vez que o direito de ação e a própria ação passam a ser de natureza privada. Claro que não. A ação penal privada tem como titular o ofendido. A ação penal pública tem como titular o Ministério Público. Letra E. A titularidade da ação privada personalíssima é exclusiva ao ofendido e ao seu representante legal. O erro está aí, ó. Na ação penal pública, na ação penal privada, personalíssima, ela é exclusiva apenas do ofendido. Não cabe o seu representante legal. Emanuel, e se ele morrer? Se o ofendido morrer, não pode haver a ação penal privada. Nos outros casos, a ação penal privada exclusiva, por exemplo, se o ofendido morre, caberá ao famoso CAD entrar com a ação. Professor Isaquei, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Beleza? Então, nessa questão sobre ação penal, letra A é a resposta. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Olha, prova da ABIN, né? Será que essa questão é difícil, né? ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E aí, pessoal, não fique com medo, não. Não existe questão difícil. Existe o candidato mal preparado. Vamos ler. Conforme a jurisprudência do STF, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, chamamos isso de gravação clandestina, sem o conhecimento do outro, não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. E aí, pessoal, certo ou errado? Primeiro, para responder essa questão, vamos diferenciar. Preste atenção. Interceptação telefônica e gravação clandestina. Temos que diferenciar esses dois institutos. O que é interceptação telefônica? Que está prevista lá no artigo 5º, inciso 12, né?
uma das formas de comunicação. O que é interceptação? Conceito. Ocorre quando dois interlocutores, sem o conhecimento de um terceiro, e esse terceiro faz a interceptação de suas conversas. Então, ocorre quando dois interlocutores conversam e essa conversa, sem o conhecimento deles, está sendo captada por um terceiro. Isso se chama interceptação telefônica e, para isso, essa interceptação telefônica é regulada pela Constituição, no seu artigo 5º, inciso 12, e pela Lei 9.296/96, que trata sobre dados telemáticos. Segundo o artigo 5º, inciso 12, regra geral, necessita de autorização judicial e somente de autorização judicial, chamada cláusula de reserva jurisdicional. Isso quer dizer que não pode ser por CPI, não pode ser pelo Ministério Público, somente através de juiz. Somente o juiz autoriza. Para fins de investigação criminal, para fins de instrução processual penal. Esses são os requisitos que estão previstos na Constituição, apesar de existirem outros previstos na Lei 9.296/96. E o que é gravação clandestina? É quando um dos interlocutores grava conversa sem o conhecimento do outro. Cuidado, é muito comum um aluno dizer: interceptação telefônica tiver autorização judicial e os outros requisitos previstos na Constituição e na lei, prova lícita. Já quando se trata de gravação clandestina, o aluno diz logo, quando eu pergunto em sala de aula, eu pergunto, e aí, gravação clandestina é prova lícita ou é ilícita? Aí os alunos dizem, prova ilícita, exceto se for utilizada em legítima defesa. Errado. É errado, pessoal. Gravação clandestina, em regra, é prova lícita, tá? E Manuel, é prova lícita? Claro que é prova lícita, pessoal, vejam. Só vai ser prova ilícita aí o livro de Renato Brasileiro, né, que é um grande processualista penal, jurisprudência do STF, também fala o seguinte, que a gravação clandestina só vai ser prova ilícita se ferir uma relação de confiança, uma relação de privacidade. Como assim, Emanuel? Veja, eu cheguei, né? Você chegou, não interessa, para sua esposa. Estou dizendo isso porque eu parei assim porque eu sou solteiro, por isso eu disse você, eu, mas beleza, vamos lá. Então, você chegou para sua esposa e disse, mozinho, acabaram nossos problemas financeiros. Ela disse, por que fulano acabou nossos problemas financeiros? Pelo seguinte, eu sou consultor, não é, de produtos ilícitos, tipo maconha e cocaína. Né? A mulher foi lá e gravou essa conversa, levou para o delegado. Essa prova é lícita ou ilícita? A prova é ilícita. Por quê? Porque feriu uma relação de privacidade, uma relação de confiança. Então a prova é ilícita. Agora, se eu chegar para alguém que eu não conheça, não tenho intimidade, um colega, e disse, rapaz, estou ganhando dinheiro, esse boy, estou ganhando dinheiro, esse macho. Estou sendo consultor de produtos ilícitos. Tu quiser, tem umas graminhas de cocaína. O cara foi lá e gravou. Levou para a delegacia. Essa prova é lícita ou ilícita? Lícita. Por quê? Porque não existia uma relação de privacidade entre eu e esse cara. Não existia uma relação de confiança. Agora, olha o erro, aquela questão da legítima defesa que eu disse, que a turma diz, é prova ilícita, salvo em legítima defesa. Calma. Isso aí, a legítima defesa é exceção, não é a regra. Como assim? No caso da esposa, existe uma relação de confiança? Existe. Existe uma relação de privacidade? Existe. Mas se eu ameaço a minha namorada, a minha noiva ou uma futura esposa, a ameaça é crime. Então ela pode gravar em legítima defesa dela. Aí sim, essa prova vai ser
lícita. Entendeu aí? Então, pessoal, para vocês não errarem, gravação clandestina em regra é prova lícita. Tranquilo? Igual a interceptação telefônica. Então, questão considerada certa e prova da BIM, ó, filé. Próxima questão. Olha aí. Provas periciais, exame de corpo de delito, sempre cai, né? Ou alguma questão sobre perícia. Aí você tem o artigo 158, 159, esses dois artigos, 158 e 159, são os que mais caem, tá certo? Então vamos lá. Na falta de perito oficial, qual que você tem que saber? Para fazer uma perícia, o Código de Processo Penal, no seu artigo 158, diz o seguinte, 159, diz lá o seguinte, que pode ser feita essa perícia por um único perito oficial, desde que seja portador de diploma, né, de nível superior. Então, esse perito oficial pode fazer o exame de perícia. Só que ele diz, na falta desse perito oficial, deverão ser chamadas dois peritos. Perito para fazer uma perícia, um perito oficial é suficiente, desde que tenha nível superior completo, né? Beleza? Na falta desse perito oficial, só pode ser a perícia realizada por dois peritos, tá certo? Desde que sejam, né, idôneas, com nível superior também completo, beleza? Então vamos lá. Na falta de perito oficial para realizar a perícia demandada e determinada em inquérito policial, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal fim uma pessoa idônea com nível superior completo, preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza do exame. Não, tem que ser dois. Então a questão está errada. Está lá no artigo 159, parágrafo 1º. Artigo 159, parágrafo 1º. Porque no caput, ele diz o seguinte, no caput, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados pelo perito oficial, portador de diploma de curso completo. É o caput do artigo 159. No parágrafo 1º, ele diz, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Por isso, a questão está errada. Muito bem, meus amigos, mais uma revisaço aí do Estou Preparado de Direito Processual Penal. Meus amigos, muito obrigado, né? Um beijo aí no coração, bons estudos e lembre-se sempre, fé, força e foco. Até mais!